Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso espaço, o nosso cantinho de aconchego, de conforto, para eu e você conversarmos enquanto o nosso café esfria. Vamos lá? E para o nosso primeiro tema de hoje, a nossa primeira conversa de hoje, eu quero conversar e refletir com vocês sobre algo que eu venho refletindo e pensando bastante há semanas já, mas venho cultivando esse sentimento do que nós vamos conversar hoje já de anos, né? Desde a minha infância, vamos dizer assim. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que esse lugar aqui é um local seguro de conversa, como se eu e você estivéssemos frente a frente numa poltrona, tomando um café, tomando um chá, de maneira descontraída e informal também, né? Eu quero conversar sobre a delícia que é você relembrar o seu passado, mas o tédio que é você vivenciá-lo novamente no presente. Eu sempre fui uma criança muito nostálgica. Sempre gostei de reviver o passado. Eu corria para os álbuns de foto da minha mãe e ficava revendo as fotos das datas comemorativas de aniversário ou de parentes que já faleceram, e eu ficava recriando aqueles momentos, revivendo aquilo. E ao longo dos anos isso não mudou também. É um traço da minha personalidade isso, né? Eu escuto uma música e eu lembro de uma amiga, eu vejo uma foto de lembranças no Facebook, eu quero mandar mandar mensagem para aquela pessoa, fui ver se o microfone estava funcionando. Eu quero reviver aquele momento de novo, sabe? Você também é assim? Me conta aqui, eu quero saber, porque por muito tempo eu me culpei por me sentir assim, como se eu não estivesse sendo grata pelo meu presente, sabe? Mas sempre tive esse carinho com o passado, de relembrar e de reviver, né? E como eu falei, né, ouvindo uma música, revendo uma foto, esses sentimentos eles vinham à tona. E o engraçado é que na nossa cabeça é sempre mais intenso, é sempre melhor, é sempre incrível, nosso passado ele era incrível, ele era tão legal, por que eu não aproveitei mais aquele momento, aquelas pessoas, aquele passeio, aquela viagem, eu devia ter vivido mais aquele momento. Na nossa cabeça é sempre assim, mais, melhor. É engraçado porque o nosso cérebro, ele tende a se lembrar de eventos passados e dar um ênfase em momentos bons. Então, aquelas situações desagradáveis, aquelas coisas que eu e você, nós não gostávamos no passado, ele tende a esquecer ou anular, ignorar e focar nas coisas boas. E aqueles detalhes que nós não nos lembramos com facilidade, ele preenche essas lacunas com peso emocional. Então é por isso que nós ficamos tão emotivos e tão eufóricos quando nos lembramos de um evento do passado, sabe? É por essa carga emocional que o nosso cérebro tende a colocar nas lacunas que ele não se lembra. Tomando um café. Ele tende a fazer isso. E recentemente eu passei por essa situação. Há 4 anos atrás, eu jogava RPG online. Sempre gostei de jogos, de criar narrativas, de criar personagens. Sempre gostei muito de escrever também, sabe? Mas eu fiquei afastada 4 anos desse mundo. E esse ano eu senti muita falta. Como eu disse, eu escutava uma música, eu lembrava que eu ouvia aquela música jogando. Eu via a pessoa no Instagram que eu jogava naquela época, eu sentia falta de ser mais próxima dela, né? De criar histórias, de criar narrativas. E decidi retornar para esse hobby. E na minha cabeça, aquilo era uma delícia de reviver, de relembrar, era incrível, eu ficava eufórica, eu ficava louca para voltar. E quando eu retornei, eu tive um choque de realidade. Porque foi bom, sim. Foi divertido estar com aquelas pessoas novamente, eu me senti bem. Mas não foi tão incrível como eu imaginei que seria. Eu me dedicara muito com uma frustração
e uma quebra de expectativa, sabe? Porque eu senti um vazio, eu não me sentia mais, como que eu posso dizer, não era algo que mais me brilhava aos olhos como a minha mente se lembrava do passado, como era no passado, sabe? Então foi tipo, legal, mas é só isso? Caramba, eu esperava mais, entende? Daí eu comecei a refletir, mas por que que isso tá acontecendo se parecia tão incrível quando eu recriava na minha cabeça e relembrava? Por que que isso tá acontecendo? Por que que eu não me sinto mais da mesma forma? E aí, depois de dias pensando nisso, refletindo de fato, porque era algo que eu queria muito voltar a jogar, e eu encontrei a resposta, que talvez você já saiba dela, você já tenha passado por isso, ou talvez você ainda não saiba o porquê. Mas eu vou compartilhar com você agora. Nós não nos sentimos o mesmo ou a mesma mais quando colocamos algo do nosso passado em nosso presente, seja rever uma pessoa, seja rever um local, seja refazer alguma coisa, nós não nos sentimos mais da mesma forma porque nós não somos mais as mesmas pessoas. O que nós sentimos falta não é do contexto, não é do local, não é do algo em si, das pessoas sim. A saudade pelas pessoas, ela é real e tá tudo bem. Mas o que nós mais sentimos falta principalmente é da maneira como nós nos sentimos no passado. As nossas emoções, nós sentimos falta disso, nós queremos voltar a estar naquele estado emocional. É disso que eu e você sentimos falta, da dopamina que foi liberada e como a gente se sentiu daquela emoção. E por mais que a gente tente no passado, no presente, recriar o mesmo cenário, refazer a mesma coisa, nós nunca mais vamos nos sentir tal qual foi a primeira vez. Porque não somos mais as mesmas pessoas. Eu tenho valores, ideais, características, uma personalidade, você também, totalmente diferentes do nosso eu do passado. No meu caso, de 4 anos atrás. Eu tenho inclinações para gostar mais disso do que disso hoje em dia. E eu me lembro muito daquela frase que a gente aprende na escola, eu gostava muito de filosofia, do Heráclito, que ele diz que nenhum homem pode passar no rio, o mesmo homem não pode passar no mesmo rio 2 vezes, porque nem o rio é o mesmo mais, e também o homem não é mais o mesmo, entende? Então não tem como. Nós nunca mais vamos voltar a nos sentir como nos sentimos no passado. E aí vem essa reflexão que a gente pensa, eu deveria ter aproveitado melhor o passado, deveria ter vivido melhor, ter estado mais presente. E aí eu faço essa reflexão para mim, principalmente também e para você. Talvez o hoje seja o amanhã que nós vamos nos lembrar e vamos querer voltar. Talvez daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, você queira estar novamente onde você está hoje. E talvez hoje, eu e você, eu com certeza, nós estejamos aonde nós sempre queríamos estar no nosso passado. Entende? Então é como se no presente nós estamos sempre na depressão do passado ou na ansiedade do futuro, do que ainda está por vir, e nunca no presente. Eu te faço essa reflexão para mim e para você. Vamos viver o presente, vamos viver o hoje, porque ele é a única certeza que nós temos, é a única coisa que temos. Então, enquanto o nosso café esfria, eu faço um convite para mim e para você. Vamos viver o hoje, vamos viver o momento presente, estando presente, sabe? Chame a sua amiga para tomar um café, passe um tempo de qualidade com o seu marido, se desligue um pouco das redes sociais. Então, enquanto o nosso café esfria, mais uma vez, vamos viver o hoje.